Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Nesta noite eu quero ler com os irmãos alguns versos da palavra do nosso Deus, de acordo com o que está registrado em alguns dos evangelhos. E esse texto que já está aqui na projeção, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeiramente, quero ler 2 versos no capítulo 19 de João. Queria que você me acompanhasse ou aqui na projeção ou aí na sua Bíblia. João 19, versos 26 e 27. Vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, Jesus disse à sua mãe: mulher, aí está o teu filho. Então disse ao discípulo: aí está tua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo manteve-a sob seus cuidados. Mateus capítulo 6, verso 33, palavras também do Senhor Jesus, quando disse: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Também palavras do Senhor Jesus em João capítulo 13, no verso 15. Pois eu vos dei exemplo para que façais também o mesmo. Nesta noite nós vamos refletir sobre deixando um legado à família. E eu queria começar esta mensagem perguntando para você e que você pudesse responder para si mesmo. Se hoje a sua vida lhe faltasse e você falecesse e você partisse desta vida terrena, e aqui os seus filhos ficassem, a maneira como você tem vivido junto com a sua família, principalmente na questão da espiritualidade, será que os seus filhos, eles já têm recebido uma herança espiritual que seja suficiente para ele ou eles continuarem servindo e amando a Deus? Será que se hoje nós, pais que aqui estamos, fôssemos tirados de nossa família, será que os nossos filhos, pelo que eles têm recebido até aqui, será que já seria o suficiente para eles continuarem sendo crentes? É essa a pergunta. É uma pergunta extremamente importante e deve nos levar a uma reflexão, não apenas agora, mas ao longo dessa semana, porque é esse o tema desta ministração de hoje. Deixar um legado à família. O que é um legado? Legado é aquilo que transmitimos de geração a geração. É o ensino que estamos deixando para ser seguido por aqueles que ficarem quando nós não estivermos mais por aqui. E por isso, nós então precisamos olhar para as relações familiares com um olhar muito sério, porque as relações familiares estabelecidas do berço ao túmulo, elas implicam grandemente no que virá depois que aqui não estivermos mais. Que tipo de legado nós estamos deixando para a próxima geração? Deixar um legado é conseguir fazer uma boa transmissão de algo. E no caso aqui, uma boa transmissão de bons valores, bons princípios, uma boa transmissão da fé verdadeira. Portanto, uma grande responsabilidade, ela pesa sobre cada família de hoje. Ela pesa sobre cada pai, cada mãe, cada avô e cada avó.
pois a futura geração ela depende do legado familiar que estamos deixando agora. E a minha proposta na mensagem de hoje é refletirmos à luz da palavra de Deus sobre a vida de Jesus, tendo em vista o modo como o nosso Senhor deixou o seu legado aqui na terra aos seus seguidores, especialmente para a vida familiar. E em primeiro lugar, eu quero começar observando que a família é o nosso maior patrimônio e por isso ela deve ser cuidada. A maioria dos estudiosos da Bíblia, eles concordam que José, o pai terreno de Jesus, tenha morrido quando Jesus ainda era bastante jovem. Possivelmente na adolescência ou da adolescência para a juventude de Jesus. E por este fato, por perder o pai terreno tão cedo, já que Jesus era o primogênito em sua família, provavelmente que Jesus tenha ajudado na provisão da sua família, trabalhando como carpinteiro em Nazaré até os seus 30 anos de vida, ajudando no sustento de sua mãe, de seus irmãos e de suas irmãs. Marcos capítulo 6, verso 3, nos dá uma pista a respeito disso. E aqui no texto que lemos em João capítulo 19, o evangelista nos conta algo muito importante sobre os últimos instantes de vida de Jesus na cruz, quando estava prestes a morrer. Diz o verso 26 de João 19, que vendo ali sua mãe, e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, que era o João, Jesus disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E então Jesus disse ao discípulo, ao João: aí está a tua mãe. E a partir daquele momento, diz aí a Bíblia que o discípulo manteve-a sob seus cuidados. Meus irmãos, o cuidado de Jesus com relação à sua mãe, Maria, nos ensina que para Jesus a família é o nosso maior patrimônio. O cuidado de Jesus para que a sua mãe, Maria, ficasse na responsabilidade de alguém de sua extrema confiança, e nesse caso aqui, esse alguém é o discípulo João. Isso mostra para mim e para você o quanto a família é de fato importante, o quanto ela tem valor e o quanto ela deve ser, a cada dia, alvo dos nossos cuidados. E se nós olharmos por todo o Novo Testamento, nós vamos perceber que os primeiros cristãos da história, eles aprenderam isso diretamente com Jesus, e eles assimilaram bem este ensino. Dias depois, eles olhavam para Maria e se lembravam do cuidado de Jesus. Aquele pedido de Jesus a João impactou profundamente a vida do próprio João. Diz aí o verso que lemos, o verso 27, que a partir daquele momento, João manteve Maria sob os seus cuidados. Aquele pedido de Jesus, ele impactou não apenas a vida de João, mas também de outros discípulos por todo o Novo Testamento, nas primeiras décadas da história do cristianismo. A gente vai em Atos capítulo 10, verso 33, e encontramos a conversão de um homem chamado Cornélio. E Cornélio se converte e ele quer que a sua família também conheça Cristo. A gente chega em Atos capítulo 16, e descobrimos uma mulher por nome Lídia, e diz a Bíblia que Lídia, ao se converter, ela também quis que toda a sua família se convertesse. E ainda na mesma cidade de Filipos, aonde Lídia morava, um carcereiro, um homem que cuidava da prisão, ele se converteu e ele levou Pedro à sua casa para que Pedro pudesse também pregar o evangelho na sua casa, para que a sua família pudesse também alcançar a salvação.
Isso nos mostra o cuidado que esses primeiros cristãos tiveram também com a sua família. A exemplo de quem? Do próprio Jesus. O apóstolo Paulo, um cristão fenomenal, autor de 70% do Novo Testamento. Paulo dedicou boa parte do seu ministério para instruir sobre a importância da família. No capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, Paulo ele fala sobre alguns assuntos que envolvem a vida conjugal, por exemplo, e ele entra em algumas questões muito particulares no casamento e então diz como a coisa deve ser. Paulo diz, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua mulher e cada mulher tem o seu marido, reconhecendo a família como um patrimônio que temos, que precisa ser cuidado. E diz Paulo que, casados, o marido deve cumprir a sua responsabilidade conjugal para com a sua mulher, e do mesmo modo a mulher também para com o marido. E Paulo vai dando orientações e dando também mandamentos a respeito do casamento. Paulo queria que os cristãos de Corinto entendessem que a família é um patrimônio que precisa ser cuidado e o casamento está inserido nesse patrimônio. Cuidar do casamento. Paulo chega a dizer neste capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, dizendo até mesmo a respeito da vida íntima do casal, da vida sexual. Paulo diz que um casal que cuida dessa área da sua vida de forma correta, suprindo um a necessidade do outro. Paulo diz que isso fortalece o casamento, isso une o casal, isso faz com que o casal seja fortalecido e, inclusive, fecha as portas para a infidelidade. No capítulo 5 e 6, na carta aos Efésios, Paulo fala a respeito do casamento, onde ele diz que o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, e diz que a mulher deve se submeter a esse marido que a ama nessa intensidade. Paulo diz que os pais devem cuidar bem dos seus filhos, e os filhos devem também honrar os seus pais. E a gente vai percebendo que até mesmo na carta aos Colossenses, uma carta tão pequena, Paulo novamente ele fala sobre o casamento, sobre pais e filhos, porque a família é um patrimônio que precisa ser cuidado. Quando escreve ao jovem Tito, Paulo diz no capítulo 1, versos 5 e 6, ao recomendar a respeito das características de alguém para exercer uma liderança no reino de Deus, Paulo diz que esta pessoa deve ter um bom casamento, deve ter um casamento saudável, deve ser um bom pai, deve também ter os seus filhos em obediência. Reconhecimento da família e o casamento dentro desse contexto, a relação pais e filhos como algo de grande valor, algo precioso. Chega lá em Hebreus capítulo 13, verso 4, nem sabemos quem é o autor de Hebreus. Ninguém até hoje conseguiu definir quem escreveu a carta aos Hebreus, mas seja lá quem for, na inspiração de Deus, do Espírito Santo de Deus, ele escreveu no capítulo 13, verso 4, sejam honrados entre todos o matrimônio e a pureza do leito conjugal, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Veja como a palavra de Deus, ela está sempre advertindo a respeito do cuidado para com a família, o cuidado para com o casamento, o cuidado para com os filhos, porque a família é o nosso grande patrimônio que temos aqui na terra. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, ele vai dizer do verso 1 ao verso 7 a respeito do relacionamento conjugal, a respeito de como deve ser o comportamento da mulher cristã, a esposa cristã. Ele também diz como deve ser o comportamento do esposo cristão. Mas, meus irmãos, forte mesmo é o que Paulo escreveu na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, verso 8. Paulo captou
o quanto a família é um patrimônio que precisa de ser cuidado, um patrimônio terreno. Paulo disse assim: mas se alguém não cuida, especialmente da sua família, tem negado a fé e é pior que um descrente. Meus irmãos, a gente pode perceber que os primeiros cristãos, eles entenderam bem o porquê, o sentido de Jesus ter dito para João: cuida da minha mãe. Eles entenderam que sim, a família é o nosso maior patrimônio, e por isso a nossa família, ela merece, deve ser alvo dos nossos cuidados especiais. A família é o nosso tesouro mais precioso. Os bens materiais e as conquistas, elas têm sabor amargo quando se perde a família. Por isso que se diz que nenhum sucesso compensa o fracasso na família. Nós precisamos olhar para o exemplo, para a vida de Jesus. Nós precisamos observar a maneira como ele tratou a sua família, a maneira como ele teve cuidados para com a sua família, para que a gente cuide melhor da nossa família, para a gente cuidar melhor do nosso casamento. Tem casal que cuida mais do jardim do que do relacionamento conjugal. Tem casais que se envolvem com muitas coisas, mas quase nunca se envolve com algo que tem a ver com o cuidado para com o relacionamento conjugal. Casais que nunca param nem mesmo para curtir um jantar dos namorados. Casais que não valorizam a oportunidade de crescer no seu casamento, no seu relacionamento conjugal. Casais que olham para esse negócio de retiro de casais e falam assim: isso é bobagem. Tem tempo, não preciso disso não. Eu ouço pessoas dizendo isso. Cuide do seu casamento. Cuide do seu marido. Cuide do seu marido. Há mulheres que cuidam mais da sua beleza estética do que do seu marido. E aí eu me pergunto, se embelezar às vezes, para quê? Para quem? Faz progressiva? Faz academia? Faz. Mas não cuida do seu marido. Você, marido, também deve cuidar da sua esposa. Tem homem que cuida mais do carro do que da esposa. Cuide mais da vida dos seus filhos também. Cuide dos filhos. Tem gente cuidando mais do pet do que dos filhos. Tragicamente, tem gente trazendo o cachorro de fora para dentro e levando os filhos de dentro para fora. Pessoas que estão valorizando mais os bichos do que gente. Cuide mais dos seus pais. Cuide melhor do seu lar. Eu disse aqui outro dia e vou repetir de novo. Os animais, nenhum deles tem a capacidade de corresponder com o afeto para o qual Deus nos criou para termos. Porque se fosse possível termos uma correspondência de afeto, de carinho e amor pleno, conforme Deus nos criou para amar e nos relacionarmos, esteja certo que lá no paraíso, Adão não teria se sentido só e teria olhado para algum cachorrinho daquele e teria, cachorro, vai ser o melhor amigo do homem. O melhor amigo do homem tem que ser gente. O melhor amigo do homem tem que ser pessoas, gente como a gente. Não se esqueça, pessoas são mais importantes que coisas. Pessoas são mais importantes que bichos. Ame as pessoas e use as coisas. Não faça o inverso, porque gente não é objeto. Meus irmãos, a nossa fé deve sempre frutificar a partir de nossa casa, e isso há de ser visto através do nosso devido cuidado com a família. Cuidar bem da família é contribuir para que deixemos um bom legado familiar. Porque se nós não cuidarmos da nossa família hoje, a futura geração que vem aí vai dar a mínima para a família. Os nossos filhos e netos só darão valor à família
só cuidarão da família no futuro se nós hoje fizermos isso. Devemos aprender com Jesus sobre isso. Devemos olhar para o exemplo do nosso Senhor, quando Ele, preocupado com a sua mãe, deixou-a sob os cuidados de João. A família é o nosso maior patrimônio e por isso ela deve ser sempre cuidada. Em segundo lugar, eu preciso dizer aos irmãos que é na família que os valores essenciais à vida, eles são cultivados. No capítulo 6 de Mateus, dos versos 19 em diante, Jesus começou a tratar de algumas questões que envolvem importantes aspectos da vida terrena. No capítulo 6 de Mateus, do verso 19 em diante, Jesus começou a falar com os seus discípulos sobre comer, beber e vestir. Só para exercício eu vou perguntar e os irmãos respondam: comer, beber e vestir. Jesus estava tratando de quê no capítulo 6 de Mateus 19? Comer, beber e vestir. Necessidades básicas da vida terrena. Sim, é muito correto trabalhar. Está certo a gente conquistar e desfrutar a vida terrena junto com nossa família. Sim, Deus deseja que trabalhemos. Todavia, os valores que devem nortear a nossa vida terrena são os valores do reino de Deus, pois é nesses valores que está o fundamento da vida cristã. E foi por isso que nesse contexto de falar de comida, bebida e vestimenta, nesse contexto de falar sobre trabalharmos, lutarmos pela nossa subsistência, ganharmos o pão de cada dia, nos preocuparmos como a nossa família sobreviverá, nos preocuparmos com o que comeremos, o que vestiremos, onde moraremos, foi nesse contexto que Jesus disse: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas são aquelas as quais consideramos como necessidades básicas da nossa subsistência. O que significa buscar primeiro o reino de Deus? Significa cultivar a busca constante e contínua pela vontade de Deus como principal valor de nossa vida, pois só assim tudo mais estará em ordem. É claro, meus irmãos, que Jesus não estava aqui dizendo que as pessoas não devam trabalhar, que as pessoas aqui não devam se importar com o alimento, com a veste, com o teto para morar. Jesus não estava dizendo que está errado em pensarmos nessas coisas. Ele não estava dizendo que está errado trabalharmos por essas coisas. Contudo, o que ele estava dizendo é que os nossos valores, eles devem ser elevados, eles devem ser os valores do reino de Deus. E vivendo nos valores do reino de Deus, nós até trabalharemos, nós até conquistaremos, nós conseguiremos subsistir com a nossa família, mas não perderemos o principal, que é viver os valores de Deus. Nós vivemos numa sociedade que se esquece de Deus, uma sociedade que passou a amar as coisas e usar as pessoas. A família de hoje tem valorizado mais as coisas do que o relacionamento com Deus. Vivemos numa sociedade que valoriza mais o ter do que o ser. Uma sociedade que se prostra diante dos bens materiais e se esquece do verdadeiro bem, que é o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, Senhor do universo, dono da família. Quando cultivamos os valores do reino de Deus em nossa vida, valores como o amor, o perdão, a bondade, a generosidade, a paciência, a fé, a esperança, nós estamos deixando um legado para a nossa família de valor incalculável. Os valores do reino frutificam na vida de nossa família.
E aí nós passamos a adorar a Deus, a amar as pessoas e usar as coisas. E com isso as gerações futuras são agraciadas com um valoroso legado espiritual. A pergunta que se faz necessário é: o que temos buscado em primeiro lugar? Será que é a beleza estética? Será que é a performance atlética? Será que é a formação acadêmica? Será que é a graduação? Será que é a pós-graduação? Será que é os diplomas? Será que é a carreira profissional? Será que tem sido os bens materiais? A casa própria, o carro? Será que temos buscado as coisas em primeiro lugar? Pastor, essas coisas são ruins? Claro que não. Não são ruins. Mas por que eu não posso buscar essas coisas em primeiro lugar? Porque elas não podem estar no primeiro lugar. Deus precisa estar em primeiro lugar. Os valores que temos cultivado na família, meus irmãos, eles podem ser vistos na maneira como nós conduzimos espiritualmente os nossos filhos. Sabe, é triste demais. É triste que nós cobramos nota 100 dos nossos filhos na escola. Nós os forçamos a estudarem para terem um diploma, para terem uma boa carreira profissional, mas nós relaxamos na vida espiritual. É triste demais isso. É triste demais que a gente os leve para a escola de segunda a sexta, às 6 da manhã, a gente acorda e eles estão lá para o ensino secular, para o ensino no intelecto, mas no domingo a gente acha que é uma covardia trazê-los às 8 horas para a escola bíblica dominical. É triste. É triste que nós concentramos os nossos valores nessas coisas terrenas. É triste que nesse tempo que vivemos os nossos filhos não são mais alunos da EBD. É triste que nesse tempo que vivemos os nossos filhos não vêm mais aos cultos como precisam aprender a vir. Quais valores têm sido cultivados em nossa família? Nosso valor não é determinado pelas nossas posses, e Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens. Meus irmãos, a maior prova de que não são os bens, o que há de mais valor na vida, é que às vezes eu tenho a oportunidade de estar próximo a pessoas que estão perto do fim da vida, às vezes desenganados pelos médicos, às vezes à beira da morte. E eu nunca vi até hoje uma pessoa sequer que os seus minutos estão sendo contados e elas pedirem assim: traga o meu diploma, porque eu quero vê-lo mais uma vez. Nunca vi alguém à beira da morte dizer assim: traga o meu cartão de crédito, porque eu quero ver. Traga o celular com aplicativo, porque eu quero ver quanto eu tenho no banco. Traga o documento dos meus carros, tira uma foto dele, ou me leve para vê-lo pela última vez, talvez. Nunca vi pessoas fazerem isso. Mas eu vejo frequentemente pessoas no fim da vida dizendo assim: traga o meu filho, aquele que mora lá longe, porque faz tempo que eu não o vejo. Eu quero a minha esposa perto de mim, eu quero o meu esposo perto de mim, eu preciso ver o meu pai. Entende que a vida consiste em relacionamentos e os valores no reino de Deus estão exatamente nisso. Quando perguntado sobre o que é mais importante, Jesus disse: o mais importante é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O mais importante na vida são os relacionamentos. O que importa são os relacionamentos. E eu não sei o porquê que a gente ainda insiste em pensar que o mais importante é o material. O mais importante é a carreira profissional, o mais importante é a casa, e eu estou vendo aos montes gente que conquista tanto a nível material, mas que perde o melhor da vida, porque perde a família, perde o casamento, perde os filhos. Gente que está deixando uma péssima herança
Pastor Rick Warren, ele disse que o amor deixa um legado. E a forma de você tratar outras pessoas, e não a sua riqueza ou suas façanhas, disse ele, é a influência mais duradoura que se pode deixar na terra. Eu poderia fazer uma lista para você aqui de algumas pessoas da nossa cidade, você conhece alguns deles, pessoas que no passado deram a vida, às vezes, pela empresa que tinham, pelas propriedades que tinham, e que talvez tenha faltado um bom relacionamento com a família e com os filhos, e que passado algum tempo morreu, não está aqui mais, e tudo se perdeu. Porque não ensinou a próxima geração nem mesmo a gastar. Como disse Madre Teresa de Calcutá, não é o que você faz, mas é o quanto amor você dedica no que faz, que realmente importa. Ser sábio é aprender essa verdade o mais rápido possível. Não espere estar no leito de morte para compreender que nada é mais importante. Pastor Jaime Kemp, autor de um livro chamado Honrando Uns aos Outros, ele escreveu algo muito precioso, já lá nos anos 80. Ele disse, geralmente, herança significa para nós uma excelente quantia de dinheiro, propriedade, etc. Talvez você tenha herdado dos seus pais um caráter cristão, pois eles foram fiéis em transmitir-lhe a verdade da palavra de Deus e levá-lo toda semana à igreja. Se esta foi a sua herança, disse ele, agradeça ao Senhor e a eles, porque afinal de contas, esta dádiva vale muito mais do que qualquer bem material. O que ele quis dizer com essas palavras é o seguinte, você pode ter recebido uma boa herança material, mas se você não recebeu uma herança espiritual, a sua herança material não tem valor algum. O que ele quis dizer é o seguinte, nós podemos hoje estar trabalhando, ralando e tentando de todas as formas ter jeito para comermos do melhor, bebermos do melhor e vestirmos do melhor. Mas, se não estamos deixando para a próxima geração uma herança espiritual, cujos valores estão no reino de Deus, que devem ser buscados em primeiro lugar, pastor Jaime Kemp disse, olha, você está perdendo o seu tempo, porque herança material, sem herança espiritual, não tem sentido. A maior riqueza que deixaremos não é a material, não são os bens, mas são os valores que cultivarmos hoje dentro do nosso lar com os nossos filhos. Que possamos deixar uma marca positiva para a próxima geração. Que possamos cultivar os valores de Deus na família de hoje. Meus irmãos, eu fico preocupado demais quando eu vejo, às vezes, algumas crianças que estão aí afoitas, talvez porque já vivem sob uma pressão do pai, olha, você precisa estudar para você ter uma profissão no futuro que te dê bastante dinheiro. Sabe? É trágico ver isso. É lamentável ver isso. Ver pais que estão criando seus filhos com esse pensamento materialista. Pais que estão plantando, estão cultivando no coração dos seus filhos esses valores que são fúteis. Esses valores que não perpetuarão, porque são passageiros, porque vão se perder. Estão criando filhos que ajunte tesouros aqui na terra, ao invés de criar filhos que ajuntem tesouros no céu. Estão deixando um péssimo legado. Estão projetando seus filhos para viverem um dia no inferno, distante de Deus, porque não estão priorizando a herança espiritual. Em terceiro lugar, a melhor herança a ser deixada para a família é o bom exemplo. E aí nós temos Jesus dizendo aos discípulos, na sua última semana de vida, no capítulo 13, verso 15 de João. Jesus, depois de conviver com os discípulos por um tempo, ele estava prestes a morrer na cruz, e ele disse para os seus discípulos, pois eu vos dei exemplo, para que façais também o mesmo.
Este é um precioso princípio, a vida familiar. É o princípio do exemplo. Um certo educador disse que nada penetra tão profundamente o espírito humano quanto o exemplo. Devemos dar exemplo e devemos ser exemplo. Significa sermos um modelo digno de ser imitado, digno de ser seguido. Deixa eu te perguntar uma coisa para você, pai, que está aqui nesta noite. O seu filho pode seguir o seu exemplo? O seu filho pode ser no futuro um esposo que tenha se espelhado na maneira como você é um esposo hoje? Você, mãe que está aqui hoje, a sua filha no futuro, ela poderá ser uma esposa conforme você hoje é uma esposa, seguindo o seu exemplo. Que modelo você tem apresentado para os seus filhos? Pais, mães, esposos, esposas, filhos, têm essa responsabilidade de ser exemplo à próxima geração. Exemplo em tudo. Exemplo em tudo. Exemplo na vida conjugal. Pastor Gilson Bifano é um pastor que lida com família, com ministério com famílias. Ele escreveu que o exemplo do companheirismo deve ser a grande marca de um casal que deseja deixar um legado para os filhos. Companheirismo. Isso pesa sobre nós que somos casados. Os nossos filhos devem olhar para a nossa vida e devem ver em nós uma referência. Quando eu crescer, eu quero ter um casamento como o do meu pai e da minha mãe. Eu quero ser um esposo como o meu pai, porque a minha mãe é uma mulher feliz, casada com o meu pai, e eu quero fazer uma pessoa feliz um dia. Que responsabilidade, meus irmãos, pesa sobre nós. Os nossos filhos devem desejar ter um casamento como o nosso. Há uma responsabilidade, há um peso enorme sobre nós. Devemos ser exemplo na vida conjugal, devemos ser exemplo também na vida espiritual. Exemplo na intimidade com Deus, exemplo no compromisso com Deus, exemplo na vida de oração. Será que os nossos filhos, em algum momento, eles nos veem orando? Seu filho já te viu de joelho algum dia, à beira da cama, no seu quarto, no lugar secreto, você clamando a Deus, pedindo a Deus pela bênção dele, buscando pela face dele, pela presença dele? Eu me recordo que muitas vezes, eu disse isso domingo passado, às vezes no meio da manhã, apesar de tantas ocupações que a minha mãe sempre teve, trabalho, mas às vezes por volta de 8, 9 horas da manhã, a gente trabalhava bem próximo de casa e eu entrava dentro de casa e lá estava minha mãe no quarto e tinha reservado um tempo para a oração. E a porta meio entreaberta, lá estava minha mãe de joelhos, orando pela nossa vida, pela vida da nossa família. Devemos ser exemplo. Exemplo, meus irmãos, do compromisso com a igreja. Exemplo de membro da igreja. Exemplo de assiduidade na igreja. Exemplo de pontualidade na igreja, porque a gente, em tudo mais, a gente procura acertar o horário, não é? A consulta com o médico é que hora? É às 15 horas, a gente chega lá às 15h30? Só se a gente tiver tido um contratempo. Mas com as coisas de Deus a gente vai relaxando. Valores! O médico é mais importante do que Deus. É esse o valor que estamos transmitindo, que estamos dando de exemplo. Exemplo no serviço na igreja. Exemplo. A gente acha que os nossos filhos são bobos? Não são, não. Nossos filhos estão nos acompanhando. E se a gente trata, por exemplo, aqui na questão que estou tratando, então, a respeito da igreja, se a gente trata a igreja dessa maneira, sem um comprometimento firme, sério com a igreja, a gente vem o dia que quer, a gente faz o que quer, a gente se envolve com aquilo que a gente quer e vai levando a coisa assim. Tem uma igreja, eu sou membro lá e a hora que precisar de algum apoio espiritual eu procuro. E a gente não entende realmente o que significa o evangelho. A gente acha que os nossos filhos no dia de amanhã vão querer alguma coisa com a igreja, vai querer brisa. Vão olhar para o pai e para a mãe que teve e falar, eu vou ser mais ou menos. E se há uma tendência de ir relaxando de geração para geração,
Eu temo pela igreja do futuro, daqui 20 ou 30 anos. Há uma geração de crentes que estão vindo aí atrás de nós que causa preocupação. E a razão é pelo péssimo exemplo. Meus irmãos, viver não é só desfrutar o presente. Viver é frutificar no presente. E cadê os seus frutos? Aonde os seus frutos estão? Que frutos você tem produzido dentro da sua família, dentro da sua casa? Seus filhos são crentes mesmo? Você tem certeza que se o seu filho hoje morrer, ele está salvo? Ah, pastor, um dia ele deu profissão de fé, batizou. Mas e aí? Você acha que isso é suficiente para a salvação? Não é. Salvação é um comprometimento de seguir a Cristo dia após dia. Viver é ter responsabilidade. Ter responsabilidade com a nossa vida, responsabilidade com o futuro. E se não tivermos responsabilidade com o futuro, nós condenaremos a próxima geração, pois o nosso fruto não vai permanecer, uma vez que não damos exemplo na semeadura de boas sementes. O Adriano está ali, é um seminarista, está no último ano do seminário e trabalha no projeto Cristolândia já há algum tempo. Adriano, eu te pergunto, as pessoas que hoje precisam de tratamento nessas unidades terapêuticas porque se envolveram com drogas, 70 e tantos % delas são filhos de quem? De crente. Tem nomes bíblicos. Filho de um pai e uma mãe que um dia relaxou. Meus irmãos, a gente pode fazer tudo rigorosamente certo, como a palavra de Deus ordena, criar o menino no caminho que deve andar, para que até quando ele envelhecer, ele não se desvie. E, de repente, pelo livre-arbítrio que cada um tem, ele pode dar ruim e pode dar errado. Mas se isso acontecer por uma escolha dele, a gente vai chorar, mas a gente vai chorar em paz. E a gente vai poder dobrar os joelhos e clamar a Deus e pedir: Senhor, traga meu filho de volta. Traga meu filho de volta. Traga meu filho de volta. Agora, se a gente não tiver feito o dever de casa, essas lágrimas serão amargas, porque nós seremos responsáveis por isso. E será impossível não sermos levados a um choro amargo, profundo, porque nós tivemos culpa no cartório. Nós falhamos, nós fracassamos, nós cozinhamos a nossa fé a banho-maria. Vamos vivendo. A gente é membro da igreja, quando der a gente vai. A gente se envolve com o que puder. A gente tem muita coisa para fazer. Tem que acordar cedo todo dia. Tem que trabalhar. Tempo que sobrar. Domingo que eu tiver de folga, eu vou à igreja. Domingo que eu não estiver muito cansado, eu vou à igreja. Você acha que o seu filho daqui 10 anos ele vai querer igreja? Vai nada. Eu olho para alguns filhos de crentes hoje, sinceramente, aqui na igreja até, e dá vontade de chorar. Porque eu vejo pais cochilando, eu vejo pais displicentes, eu vejo pais negligentes. Aliás, eu vejo pais que eu nem sei mesmo se são crentes. Já que pelo fruto se conhece a árvore, e estamos neste ano falando de frutificar, quais são seus frutos? Muitas pessoas sofrerão consequências desastrosas em sua vida espiritual e também familiar no futuro, fruto do péssimo exemplo de pais e mães de hoje. Finalmente, eu quero concluir esta palavra nesta noite dizendo que é plenamente possível conciliar trabalho, estudos, igreja e família. É plenamente possível conciliar tudo isso, de forma que deixemos um precioso legado à próxima geração. Contudo, devemos estar atentos, porque Satanás, 24 horas por dia, ele está tentando nos fazer inverter aquilo que nós devemos buscar em primeiro lugar. 24 horas por dia. Ele está tentando um jeito de nos fazer buscar as demais coisas, como se pudéssemos deixar o reino de Deus e a sua justiça em segundo ou terceiro lugar. Todo crente deve desejar
deixar um legado eterno para gerações futuras. Nós temos que aprender a ver a vida com olhos que veem o propósito da vida, nunca como para a acumulação de bens. Temos que viver com a eternidade diante dos nossos olhos. Isso abençoará as futuras gerações. Nós deixamos um legado eterno, aprendendo com os erros do passado, tomando decisões sábias no presente e confiando em Deus pelo futuro, através da oração. Pastor Sammy Tippett, quem está acompanhando as devocionais diárias aí, eu compartilhava com um irmão o seguinte: de todas as devocionais que eu já pude ouvir ou ler em toda e qualquer campanha que eu já tenha participado, essa tem sido a mais impactante, porque eu conheço a história do pastor Sammy Tippett, ele e a sua esposa Tex, um casal que ora, uma família que ora. E o que tem sido impactante é porque ele cita a Bíblia nos devocionais, mas você percebe que 70% a 80% do conteúdo é experiência, testemunho de vida. E é isso que tem impactado a minha vida fortemente, porque eu quero viver assim. Pastor Sammy escreveu que o que recebemos de ontem, unido à nossa atitude de hoje, se torna um legado para amanhã. Mas ele disse: bom ou ruim, estamos deixando um legado para nossos filhos e netos. Nós precisamos fechar as janelas sedutoras deste mundo que tentam atrair e distrair a nossa família. Nós precisamos abrir as Escrituras e vermos as oportunidades de conhecermos a Deus, amarmos a Deus e servi-lo com alegria e integridade. No Salmo 119, verso 111, escreveu Davi: teus testemunhos são minha herança para sempre, pois são a alegria do meu coração. Que herança estamos deixando? Que legado estamos deixando à nossa família? A oração nos fornece um legado eterno. Ela não só nos capacita a viver um legado duradouro, como se torna um legado que nós deixamos. Oremos, meus irmãos, para que aprendamos a valorizar a nossa herança familiar e para que deixemos um legado espiritual às futuras gerações. Oremos por isso. Eu desafio cada um que aqui está nesta noite, seja você já um pai, uma mãe, um avô, uma avó, ou seja você até mesmo ainda solteiro e está pensando aí em se casar, mas junto com a sua família, seja você um filho hoje aqui, um adolescente ainda, comece a orar pedindo: Senhor, eu quero deixar um legado bom, um legado espiritual para a próxima geração. E no que depender de mim, eu quero deixar uma boa herança para a minha família, uma herança espiritual. Ministério de Louvor, quero chamar os irmãos para estarmos aqui. Nós vamos já terminar esta celebração, mas eu não posso terminar sem fazer um apelo ao seu coração. Você pai, você mãe, você avô, você avó, como é que você está? Como que está a sua família? Que herança, que legado você está deixando? Se você reconhece, e isso deve ser uma reflexão pessoal, se você reconhece que é preciso dar mais atenção a essa herança espiritual do que a herança material e que você pode, de repente, estar falhando gravemente nisso, nesta noite, não relute, não endureça o coração, mas admita, reconheça e diante de Deus, assuma um compromisso de cuidar melhor da sua família, para que a próxima geração seja uma geração fiel ao Senhor, para que não se desvie. Você reconhece que precisa dar mais atenção a deixar uma herança espiritual melhor do que uma herança material para a sua família? Você reconhece que você pode estar, de repente, falhando nesse ponto na vida familiar tão importante? Se você reconhece,
Eu queria convidar você a ficar em pé onde você está. A gente vai cantar esta canção, Minha Casa Será uma Casa de Bênção. Mas cantar esta canção deve ser muito mais do que dizer que a minha casa seja um bom lugar, que a minha casa seja uma casa onde realmente os meus filhos, a minha geração futura, ela consiga dar continuidade àquilo que eu comecei, consiga frutificar, frutos que permaneçam. Se você reconhece que você pode de repente estar falhando, deixando um pouco a desejar, nesse legado que deve ser deixado à próxima geração, você ainda pode ficar em pé e assim está dizendo: Senhor, eu quero deixar uma herança melhor para minha família. Eu tenho estado muito preocupado com as questões materiais, mas eu quero deixar um legado espiritual. Eu quero que os meus filhos e os meus netos no futuro eles sejam crentes, porque esse é o melhor legado que eu posso deixar a eles. Queria pedir a todos que pudéssemos ficar em pé e vamos cantar esta canção, fazendo dela uma oração de dedicação de nossa família, de nosso lar ao Senhor. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia.
que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Feche seus olhos nesta hora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua presença aqui estamos nesta noite, reunidos no nome de Jesus. E agora, com o nosso coração tocado pela Tua palavra, nós nos dirigimos a Ti, pedindo perdão, Senhor, pelas tantas vezes que temos falhado como pais, como família, ó Pai, deixando de ensinar a nossa família a respeito de algo tão importante que é a vida espiritual. Tantas vezes estamos tão ocupados e preocupados com as coisas materiais e a vida espiritual vai ficando em segundo plano. Os nossos valores tantas vezes estão invertidos e vamos cultivando isso no coração da nova geração. Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor Deus. E tenha misericórdia de nossa família. Quero nesta hora, Pai, apresentar diante do Senhor a vida de tantos que, como eu, reconhecem que temos falhado em muitos momentos. Fracassamos em muitos momentos como líder espiritual em nossa casa, quando valorizamos mais o ter do que o ser. Ah, Senhor, tem misericórdia de nossos filhos, Pai, para que eles possam conhecer a cada dia a verdade na Tua palavra e que nós possamos estar todos voltados a deixarmos um legado espiritual para a nossa família. Pai, perdoa-nos, mas neste momento também não posso deixar de Te pedir, Pai, pela vida daqueles pais e mães que ainda com o coração endurecido, não admitem ainda, não reconhecem que podem estar falhando, que podem estar errando, ó Deus, na herança que estão deixando para os seus filhos. Há pais negligentes aqui nesta noite, há pais displicentes aqui nesta noite, há pais com corações ainda endurecidos. Quero pedir que o Teu Espírito Santo possa quebrantar, Senhor. Senhor, há pais que aqui estão ainda preocupados muito mais com o diploma do filho do que com a vida espiritual dele. Há pais aqui que têm covardemente acordado os filhos de segunda a sexta para ir para a escola secular, mas para vir para a Tua casa no domingo ainda ficam com pena. Ah, Senhor, estão tragicamente contribuindo para a condenação dessa próxima geração. Tenha misericórdia, Senhor. Há pais aqui que ainda não têm cuidado da sua família como o Senhor deseja que a gente cuide. Há até mesmo pais aqui que hoje, já terceiro domingo do mês de maio, estão vindo aqui no culto pela primeira vez. Ah, Senhor, tem misericórdia, Senhor Deus. Há pais aqui que talvez nunca devessem nem mesmo ser pai ou mãe, porque não têm assumido com responsabilidade o papel da paternidade, o papel da maternidade. Pais que têm agido como aqueles que ouvimos nos noticiários, que às vezes jogam seus filhos lá de 15º andar. Pais que têm destruído a vida dos filhos porque não têm ensinado a eles, não têm sido exemplo na vida deles, têm sido péssimos pais. Seus filhos não os veem orando, seus filhos não os veem comprometidos com o Teu reino, seus filhos os veem muitas das vezes até mesmo questionando a vida. Ah, Senhor, tem misericórdia. Não deixe, Senhor, que façamos uma tragédia de que a próxima geração se afaste do Senhor.
Não deixe, Senhor, que os nossos filhos se distanciem de Ti. Mas, Pai, nos ajude a criar os nossos meninos e meninas, os nossos adolescentes e jovens nos Teus caminhos. Pai, diante da Tua palavra, eu estou aqui nesta hora te clamando por misericórdia, Senhor. Haja, Senhor, na vida de cada pai, cada mãe, cada avô, cada avó que está aqui nesta noite. Haja, Senhor, na vida de cada jovem, cada adolescente, Pai, cada criança, que saia daqui nesta noite, adolescentes, para confrontar os seus pais, que quando os seus pais mesmos, domingo à noite, talvez estiver desanimado de vir, eles falem: não, pai, vamos à igreja, nós precisamos ir, precisamos ouvir a palavra de Deus. Ah, Senhor, se os pais não forem avivados, aviva o coração dos nossos filhos, aviva, Senhor, o coração das crianças, para que elas desejem estar na Tua casa, como aquela criança que outro dia disse para mim: pastor, eu às vezes quero vir, mas a minha mãe e o meu pai não vêm, e eu não tenho quem me traga. Senhor, que covardia, Pai, tenha misericórdia, Senhor, trabalhe no coração, na vida de cada família, Pai, para que haja um compromisso em buscar pela face do Senhor. A nossa família precisa de Ti. Nossa família, para ser uma casa de bênção, precisa a cada dia ter a Tua presença. E a Tua presença, ela é real quando nós Te buscamos. Pai, que esse seja um tempo de restauração na vida de cada família que está aqui nesta noite, para buscarmos a verdadeira herança, a herança espiritual. É a oração que fazemos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Amém.